Não saia, tem uma janta ali, tá bom? Está sentindo o cheiro aí? Deu para sentir, beleza? O cafadar que nem minha mãe falava, né? Elas não brigam ficar atiçando. Hoje em dia, mais ninguém nem sabe o que é isso. Falar para o menino o que é isso, você vai achar que você está xingando ele. Irmão, Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Bem? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar a sentinela. Senhor nosso Deus e Pai, fale conosco. Abençoa teu povo, Senhor, que nós possamos aprender mais do Senhor. Abençoa essa igreja, os irmãos ofertantes, abençoa o seu trabalho, derrama a tua bênção sobre cada um nessa noite, em nome de Jesus. Pode se sentar, irmãos. Irmãos, o que eu tenho hoje não é uma mensagem foi para a irmã Rosângela, a pastora Rosângela pregou, né? Nós vamos estudar um pouquinho, eu quero falar um pouquinho, discorrer com os irmãos, foi falado muita coisa boa aqui. Irmã Rosângela, as crianças, a Ana Kézia, demais irmãos falaram muita coisa boa a respeito da família. Essa história do filho pródigo é muito atual. Mas, irmãos, os pais cristãos têm um dever. Eu quero falar com os irmãos hoje, deveres dos pais cristãos. Você que é cristão, você tem um dever. E esse dever seu é muito importante. E o dever o que? Ensinar para os seus filhos a fé. Não é da igreja, não é da igreja, não. O dever é seu, pai, mamãe. Papai e mamãe que ensina a fé em casa. Ensinando os princípios bíblicos e preparando a sua vida para o serviço a Deus e ao próximo. Por exemplo, eu te pergunto, levanta a mão quem acha que José ia para a igreja aprender sobre Deus. Não iria. Por que ele aprendeu? Para ser tão fiel no Egito. Negar todos os pecados. Manter-se firme na fé. Por que eu sei que ele era fiel? Porque onde ele punha a mão, Deus abençoava. Quando você não é fiel, irmão, você carrega a maldição na sua vida. Pronto, você vai, tudo está errado. E começa quando aquele que não honra pai e mãe, ele está buscando maldição para a sua vida. E o negócio olha, vai degringolando cabeça abaixo, ladeira abaixo. Então se envolve o quê? Ensinamento. Onde é que José aprendeu? Com o pai e a mãe. Isso envolve o que? Amor, disciplina, exemplo positivo. Eu vi uma psicóloga falando, e eu concordo com ela, não vou citar o nome dela, psicóloga terapeuta, ela falou assim, olha, tem coisas que os pais falam para os filhos, entra no ouvido e sai no outro. Quase tudo. Tem uma coisa que não sai. Tem uma coisa que não sai. Sabe o que é? O que você faz, o seu exemplo. O seu exemplo não sai. Porque, mesmo sem ele querer, ele vai acabar copiando os seus exemplos. Ele vai fazer o que você faz. Ele vai falar como você fala. Ele vai andar como você anda. Então você tem que liderar pelo exemplo. E às vezes a gente tem que, o dever do pai é intencional. O que é intencional? Você tem que ter aquela intenção, quero ensinar. Mas lá na frente eu quero falar sobre caráter. Eu estava estudando ontem e hoje sobre essa palavra, é muito interessante. Os pais devem o quê? Planejar momentos para ensinar a palavra de Deus. Como é que eu faço isso, pastor? Você vai planejar um culto semanal na sua casa, aquele momento sagrado. Essa mesma psicóloga, ela foi casar, o pai dela chamou ela e falou assim, olha, minha irmã está querendo casar, tal. Falou assim, olha, chama ela lá. Conversou com o rapaz, falou assim, olha, nós já está começando a olhar para a cama e tal. Você não se forma família na cama, você forma
uma família na mesa. Primeiro móvel que alguém tem que comprar para casa é uma mesa, de preferência bem grande. É onde a família se reúne para almoçar, para jantar, e ele vai conversar, aí a família se forma. Só que a família não está reunindo mais, cada um pega o seu prato e vai lá para o quarto, tranca a porta e vai ver as porcarias que estão vendo lá agora. Ainda tem um tema que eu nem vou adentrar hoje, que é a adultização das crianças. Crianças estão perdendo a inocência. Então, o culto no lar é um grande momento para a família. É onde a família separa um momento para cultuar ao Senhor. Irmão, não é um culto convidado, não. Não é um culto que o pastor vai lá, o obreiro, irmão, irmã, não. É só família, pai, mãe, esposa e filhos. Não é não? Pega a Bíblia, lê o versículo. Ou como o pastor João falou, cada um lê um versículo, comenta, e vai ensinando os princípios bíblicos. E como o marido, o pai é o líder, ele deveria começar esse processo. Deixa eu pegar esse outro microfone aqui, para ficar melhor. Ele deveria começar esse processo do culto da família. Amém? Então deve ser um momento que deve ser marcado. E outra coisa, não pode ser adiado. Não pode ser um culto longo de 15, 20 minutos. Toda quarta-feira, toda terça, a família se reúne. Irmãos, eu lembro da família do pastor Roberto, que é o nosso pastor lá em Águas Lindas. E quando a gente ia para a casa dele, irmão Jacinto, quando a gente ia almoçar lá, dava trabalho. Porque lá era em torno de 8, se não me engano, 8 ou 10 pessoas, família grande. E os irmãos reuniam lá, enquanto ia almoçar, começava a orar, e a oração dela 1 hora, 2 horas, todo mundo, o Espírito Santo tomava as pessoas, e a comida esquecia para lá. Não precisa fazer isso, pode ser uma oração pequena. A minha netinha, até o Nicolas já aprendeu, quando vai almoçar, tem que pegar na mão e fazer oração. Isso é uma coisa boa, irmãos. Exemplo que aprende em casa. Amém? Amém? Aprenda isso, tem que ser algo espontâneo. Lá na Bíblia, Deuteronômio 6, 4 a 8, vai falar sobre o que eu vou falar agora. Ensinamento, eu estava falando de ensinamento intencional. Agora, ensinamento espontâneo, durante o dia a dia. Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Estas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, delas falarás em tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando-te. Também atarás por sinal na tua mão, e serão por frontais entre os teus olhos. O que o pai precisava ser espontâneo? Você vai estar andando com seu filho, você vai aproveitar as oportunidades quando houver aquele momento. Então, assim, olha, meu filho, a gente tem que amar Deus de todo o coração. Ó, meu filho, você precisa entender que eu preciso colocar a palavra no meu coração. Por onde eu vou levar Deus comigo, né? E aí você vai ensinar para o seu filho, segundo a Bíblia aqui, andando, ensinarás dela, versículo 7, ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Vai deitar, lê a Bíblia, ora, fala do amor de Deus, levanta, a mesma coisa, fala do amor de Deus, aproveita as oportunidades. E esse versículo 8 aqui, também atarás por frontais entre os olhos, os filactérios que os judeus tinham, né? Que tinham na testa, tinham aqui, colocavam nos umbrais da porta, eram momentos que eles tinham para nunca esquecer de Deus.
Viu no exemplo aí que as crianças deram? A fatia de bolo sobrou só uma. Por fim, teve que juntar as migalhas. Será que você não está juntando as migalhas também e dando para Deus? Não, irmãos. Eu preciso, pai, você pai, olha só, preciso apresentar Jesus para os seus filhos. Há muitos anos, irmãos, eu vi uma pregação, vou até citar de quem eu ouvi. A gente é bom dar crédito quando você escuta para a pessoa. Eu ouvi uma vez um padre que já faleceu, esqueci o nome dele agora eu lembro de novo. E ele dizia: olha, seu filho conviveu 17, 18 anos com você. Vou falar sobre o caráter agora. 17, 18 anos aprendendo. De repente ele foi para a escola, ficou 30 dias com os colegas. Ele já começou a usar droga, ele já começou a se prostituir. A menina já começou a fazer tudo quanto é errado. E o culpado é os amigos. Mas tem 18 anos do seu lado, não valeu nada. Padre Léo, o negócio é para pensar, é ou não é? É o que eu vou te explicar sobre o caráter agora, e é esse aqui. Eu vou apresentar Jesus para os meus filhos e vou ensinar eles a aceitar o Senhor, porque Ele é o nosso Senhor e Salvador. João 3,16. O que diz? Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pai, apresenta Jesus para os seus filhos. E eu vou ajudar a formar o caráter dele. A palavra caráter vem A palavra caráter é de origem grega. Caráter, que significa marca ou sinal gravado. Olha só, essa marca, por sua vez, era associada a um instrumento usado para gravar ou marcar algo. Isso é a etimologia da palavra. De onde surgiu, como é que ela veio. Então, caráter se molda. Caráter vai se moldando de pequeno. Quem já plantou árvore na roça e levanta a mão? Quem já plantou uma árvore? Às vezes a árvore não entorta. O que a gente faz? O que vai lá? A gente não coloca alguma coisa para firmá-la. Às vezes o lugar está errado, você vai e amarra ali. Não amarra? E ela vai crescendo certinha. Depois você vai lá e corta. Mas ela endireitou. O pai tem a chance de marcar. O pai tem a chance de endireitar o filho quando é pequeno. Como ser humano, irmãos, eu nunca tinha pensado nisso. Ouvi isso essa semana. O ser humano é o único animal que não nasce pronto. Todos os demais nascem pronto. Tem uns que levam 20 anos para serem mudados. Você já viu como é que o bezerrinho nasce, Diego? Tem uns que não cai da vaca, já cai andando. Logo está passando ali. Não é? Já procura nas telhas da mãe, não é? Está pronto. Criança não, o pai tem que ensinar a falar. Preocupa, ensina a andar. Fica preocupado, ensina isso, ensina aquilo. Né? Vai moldando o caráter dele. Está devendo os pais forjar. Como o ferreiro vai forjar o ferro, forjar o caráter do seu filho. Ensinar ele o que é certo e o que é errado. Eu sei que os pais não estão fazendo isso mais, irmão. Porque os pais acham que porque a criança pegou o celular e ficou quietinho, ele está distraindo. Tá não, mano. Ele está sendo doutrinado. Lá, como eu falei daquela doutrina aqui, a doutrina que está infiltrada em todos os lugares. Estão ensinando seu filho coisas. E agora tem a adultização das crianças. Na minha época, quando meus filhos eram criança, quando nós éramos crianças, irmão, assim, na década de 70 e 80, criança de menino de 12, 13 anos está brincando de boneca. Hoje, menino de 12, 13 anos está carregando criança. Quem que é o pai da criança de 13, 14 anos? É culpa de quem? Do pai e da mãe, que não está ensinando. Irmão. Mas não é seu, é a geração. Não estou falando de você, de A ou B, a geração que está assim. E é dever do pai
moldar o caráter. E como eu falei na quinta-feira, falei isso. Eu citei um exemplo da minha mãe. Que eu tinha um cachorro que chamava Sheik, meu Deus. E eu gostava muito desse cachorro, ele era pequenês, cachorro bonito. E ele morreu, foi atropelado e foi isso. E eu criança, eu chorei mais ou menos umas 2 ou 3 semanas. Eu lembro que tinha uma caixa d'água lá de 500 litros, eu sentava ali dentro e ficava chorando, minha mãe sentava do lado e ia chorar comigo. Depois eu me abraçava e pronto. O pai chora com o filho, o pai consola. Né? Já o filho não sabe fazer isso com os pais. Mas aquele que não sabe honrar o pai e a mãe, está perdendo a oportunidade de ouro. E é no lar, junto com os pais, que se molda o caráter dos filhos, irmãos. Minha esposa falou aqui sobre disciplinar. É dever do pai e da mãe disciplinar os filhos com amor e com firmeza. Eu preciso ensinar meus filhos a tomar decisão. Sábios, viver de acordo com os princípios cristãos. Olha, se você ler Deuteronômio 30, verso 18, 19, está escrito: ouve, ó Israel, eu ponho diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus é tão bom que fala: se escolhe, pois, a vida, para que vivas, amando o Senhor teu Deus, achegando-te a Ele, pois disso depende a sua vida. Deuteronômio 30, 18 e 19. Então eu preciso saber o que? O mundo mudou, mas a palavra de Deus ainda não mudou. Malaquias 3,6: eu, o Senhor, não mudo. Deus não mudou. A droga está se alastrando como praga no nosso meio. A prostituição cada vez aumenta mais. E o pai precisa ensinar: meu filho, minha filha, sexo é para depois do casamento. Quem mais ganha com isso? A família. A família brasileira. Eu lembro que criticaram o atual deputado federal Nicolas Ferreira, porque ele, sendo filho de pastor, sendo filho cristão, de homem e mulher de Deus, já com mais de 20 e tantos anos, já eleito deputado federal com condição financeira boa, assim. O pessoal pegou e falou: não, eu vou casar virgem. Esse é o ensinamento cristão. Criticaram ele. Não é só a mulher, não. O rapaz também tem que ser ensinado assim. A droga está se alastrando. A promiscuidade muito mais. E o que é pior, as crianças, se você tem um filho menos de 15 anos que tem celular, todo dia você tem que pegar o celular dele. Não é toda semana, é todo dia. Sabe por quê? Ele pode estar se relacionando com alguém. Lembra aquele menino de 14 anos que matou a família? Gravou. Ele assassinou, se não me engano, o pai. Não sei se foi no Rio e São Paulo. E a namorada que eu nunca vi convivendo pelas redes sociais desde os 8 anos de idade. Matou o pai, a mãe e o irmão. Irmão, que mundo nós estamos vivendo? Cuidado. Na minha época, brincadeira era de bolinha. Quando era coisa perigosa, a gente arranjava 2 pedaços de pau lá e juntava uns 10 meninos para brincar. Para brincar de bete. Lembra? Hoje em dia o povo não sabe o que é isso, mas era bom. Chegava de noite, quando eu ia dormir, já estava morto de canseiro. Tanto corria atrás daquela bolinha, correr de um lado para o outro. Né? Então, irmãos, outra coisa. Já estamos caminhando para o final. Está dando tempo ali para os irmãos terminar ali. Ensina para o seu filho: comprou, pagou. Amém? Comprou, pagou. Ensina ele a ser honesto, irmãos. Sabe qual que é o defeito dessa geração? Não está lendo Salmo 73 mais. Eu quase desviei os meus passos. Pouco faltou, porque eu invejava a prosperidade do ímpio. Eu nem vou falar do ímpio, eu vou falar do outro. Porque a gente tem um irmão da igreja que tem condição financeira melhor. E as pessoas, porque o que Deus dá para ele não dá para mim, não. Ele teve mais oportunidade, ele estudou mais, fez uma faculdade, talvez
Esses dias viralizou nas redes sociais, Roberto Justus, ele é bilionário, brasileiro, muito rico. A esposa dele deu uma bolsinha pequenininha, bonitinha para a filha, de 14 mil reais. Teve um professor de faculdade falou que ela tinha que ganhar guilhotina. Mas aqueles que usam o nosso dinheiro, que está com um relógio de 80, 100 mil, que vai lá com o nosso dinheiro, o nosso presidente da república, mas a sua esposa se hospeda em um hotel pagando 80 mil por dia, com o meu e com o seu dinheiro. Ninguém fala nada. Ainda bem que estourou. Está estourando aí. Irmãos, é assim. Irmão, mas ela comprou com o dinheiro do pai, trabalhou, tem condição. O que tem se você pode dar algo melhor para o seu filho? Dê, é bom. Né? Deixa o dinheiro trabalha para isso, para dar o melhor para a nossa família. Então, se o outro não pode, glória a Deus por isso. Irmãos, eu estava pensando hoje, lembrei muito da minha mãe hoje, porque minha mãe foi meu pai, meu pai foi minha mãe. Eu cresci sem pai. Meu pai morreu, eu tinha 2 anos e meio de idade. Morreu, eu cresci em 1971. Eu tinha 2 anos de idade. 2 anos e meio, meus Deus. Então eu cresci com a minha mãe. Minha mãe foi pai e mãe para mim. E às vezes a gente não tinha dinheiro para comprar. Eu ia na venda comprar um pão. O povo hoje reclama de margarina, faz mal, faz isso, faz aquilo. Naquela época não tinha nem margarina, tinha povo, olha que não tinha dinheiro para comprar margarina. Quando tinha, você é obrigado a inventar, você põe açúcar. Teve alguns que já fez isso, que eu vi aqui rio aí. Por quê, irmão? É a dificuldade da vida, faz parte. Mas a gente trabalha e conquista. Eu vi alguém falando assim essa semana. Até eu vi jogador assim: olha, se você está passando problema, e se o negócio é dinheiro, dá graças a Deus. Porque dinheiro você trabalha e conquista, mas tem coisa que o dinheiro não compra. Se o seu problema é dinheiro, disse ele, dá graças a Deus. Porque o dinheiro trabalha e conquista, mas tem coisas que não conquistam. Saúde, família é difícil. Então ensina pelo exemplo. Ensina seu filho a ouvir não, como a minha esposa falou. O filho tem que ouvir não, irmãos. Porque lá no mundo vai ouvir muito não. Quem já trabalhou em firma, aí que você às vezes trabalha até hoje, tem aqueles encarregados que é chato, tem 4, 5 para te mandar. E você não quer fazer, mas tem que fazer, senão é mandado embora. Tem, não tem? Então aprenda, vai ouvir não na vida. Fale não para os seus filhos, põe limite, hora de levantar, hora de deitar. Ah, não estou com sono, se vira, deita e fica quieto. Quantas vezes eu estou sem sono, e a minha esposa está dormindo, e eu fico ali quieto na cama, não ligo, não faço nada. Por quê? Porque eu não posso incomodar ela. Então eu fico quieto. E logo o sono vem. Por quê? Porque eu preciso pensar no outro também. Pô, os pais agora estão muito preocupados em ser amigo dos filhos. Irmão, seu filho tem que te obedecer. Na minha época, minha mãe não queria que eu amasse, ela queria que eu respeitasse ela. E se eu não respeitasse, ela deitava o couro. Sabe aquele ferro que tinha antigamente, Black Decker? Que era no fio separado, não era junto, era separadinho? Minha mãe arrancava aquele negócio, dobrava e um pau comigo. Apanhei muito daquilo ali. Sabe aquelas mangueirinhas de chuveiro? Quando pegava meu filho, tinha que comprar outra. Pai, hoje não pode. No mundo diz que não. A Bíblia não fala, a Bíblia não te proíbe. A Bíblia manda você corrigir. Escolhe a maneira de corrigir que você possa, que vai surtir um efeito, mas corrija. Amém? Glória a Deus. Ensine seus filhos, irmãos, a orar e jejuar. Ensine seus filhos pelo exemplo, como foi dito aqui. Proporcione um ambiente familiar saudável. Um ambiente saudável, irmãos, é um ambiente onde a palavra de Deus é o centro, e não a TV, o celular, os bate-papos. Cria um ambiente saudável. Você já reparou
que em alguns filmes que você pode ver, alguns seriados que você vê por aí, que quando a família é estruturada, você nunca vê uma TV ali dentro, sempre é diálogo da família. Eu deixo citar um monte aqui, mas não vou citar. Então o centro é o quê? O diálogo da família. Cria um ambiente de amor e respeito lá. Porque os pais cristãos são responsáveis por apresentar Jesus para os seus filhos. Eu li um pouquinho da história do Paulo, como ele foi criado na sua época. Já disse aqui que com 6 anos de idade, o menino ele é apresentado na escola rabínica para ser recebido, para ser ensinado pelos rabínicos na época. E com 6 anos de idade, ele tinha que fazer uma prova oral dos 10 mandamentos. Quem ensinava? Geralmente a mãe e o pai. Se recitavam os 10 mandamentos, algumas coisas lá, e ele sabia de cor. Ensina seus filhos no caminho que se deve andar. Provérbios 22, quando for velho, não vai se desviar dele. Se desviar, ele sabe o caminho e ele volta. Se você fez um bom trabalho, fica tranquilo, vai voltar. Por quê, irmãos? Ensina seus filhos a ter um relacionamento com Deus saudável. Amém? Glória a Deus. Procura lá, como é que está lá, Santana? Ensina seus filhos a ter um relacionamento com Deus saudável. O relacionamento saudável é aquele aonde um respeita o outro. O relacionamento saudável é aonde um escuta o outro. Eu já criei meus filhos e chegou o momento na vida deles. Natanael que está aqui hoje pode me falar. Falei para o mais velho, a partir de hoje eu não vou te corrigir daquela maneira mais. Agora é só na conversa, porque você já é adulto, você sabe, você tem que fazer as suas escolhas. Né? Como eu falei, você torce a árvore quando é pequena. Quando está lá em cima não tem jeito. A não ser que seu filho é bananeira que já não caixa. Aí não tem mais solução. Né? Então, mas, como o Tiagão sempre fala, eu sinto muito quando você está Tiagão aqui, é um cantor que gosta de rap, e ele diz assim: olha, enquanto tem sangue correndo e a vida tem esperança. Olha, não desista da sua família, dos seus filhos. Ele diz na música lá, na ministração que ele vai fazer: não desista do seu filho, não desista da sua família, do seu marido. Está orando, está vivo, tem sangue correndo nas veias. Olha, Deus pode fazer o milagre. Irmãos, ao olhar para trás, percebo que os melhores momentos da minha infância foram ao seu lado, brincando, aprendendo e descobrindo o mundo juntos. Obrigado por ser meu herói, meu pai. Eu queria ter dito esse poema para o meu pai, mas eu não tive a chance de falar isso para ele. E eu sei que os meus filhos têm muitos momentos bons que eles teve ao meu lado. Que nós fazíamos pipa para eles soltar, brincar igual. Teve uma época que a gente jogava bet aqui, juntou até o vizinho, na época o Diogo aparecia, juntou um monte de gente que jogando bet aqui na rua. Então, irmãos, aprenda a valorizar seu pai e sua mãe enquanto tem vida. Sabe por quê? É ruim a gente falar isso, mas daqui a algum tempo, nenhum de nós vai estar aqui. Daqui a 20, 30, 40 anos, 50 anos, também nenhum de nós vai estar aqui. E eu daria tudo para ter mais um dia com a minha mãe, só mais um dia. A casa da minha mãe era bem simples, mas não tinha nada de luxo. Chegávamos lá, porque a pessoa está nos últimos anos, com mais de 70 anos, morando sozinha, não dá conta de cuidar com esmero que nem quando era mais nova, né? Então era mais difícil. Mas eu ficava ali e às vezes eu chegava, passava um pouquinho ali, amassar biscoito, fazer pão de queijo. Então eu via aquilo ali, o amor, o cuidado que ela tinha, irmãos. Isso não tem preço.
Não importa se a sua mãe fazia aquele bolinho de chuva, né? Você pega um ovo, faz uma bacia grande, não sabe o que é? Pois é. A gente lá em Anápolis chama de bolinho de chuva, chama de mentira, né? Você bate aqui com o polvilho e aquele dano fica do tamanho, né? Não importa o que seja, lembre-se do seu pai e da sua mãe enquanto há esperança, enquanto há tempo, porque o tempo passa muito depressa e vai chegar um momento que você não vai poder fazer nada, e aí você vai ser obrigado a recordar momentos que você não teve. Eu poderia ter feito isso. Mário Cortella fala algumas coisas muito interessantes. Ele falou assim: olha, se você perguntar para aquele que está à beira da morte, ele não vai falar assim: olha, doutor, me dá mais um dia, mais uma hora para me mandar mais alguém, para me humilhar mais alguém. Ele não vai falar isso. Ele fala assim: olha, doutor, me dá mais um dia, que eu quero pedir perdão para o meu primo, para o meu parente, para o meu filho. Tem muito tempo que eu não falo com ele, que eu quero me reconciliar com a minha mãe. Então você vai lembrar das pessoas que você ama. O tempo é muito curto, passa muito depressa. Vamos louvar o Senhor.